Quando você começa a investir, especialmente como jovem, o foco está em ganhar dinheiro, multiplicar seu capital e alcançar a independência financeira. Mas há um detalhe que muitos ignoram no começo: você não é o único que ganha com seus lucros. Existe um sócio silencioso, que não aparece na sua conta do banco, mas que sempre recebe sua parte, e ele se chama governo. Sim, o Estado é um dos maiores acionistas dos seus investimentos, e em muitos casos, ele leva 17,5% do que você ganha. Esse valor pode parecer pequeno à primeira vista, mas, ao longo do tempo, representa dezenas, centenas de milhares de reais que deixam de ser seus. A ideia de que o governo é um sócio invisível nos seus ganhos financeiros não é exagero, é realidade. Toda vez que você vende um ativo por um preço maior do que comprou, o fisco entra em cena. Isso se chama imposto de renda sobre ganho de capital. E não importa se você é um investidor iniciante comprando seus primeiros fundos de índice ou se está operando ações na bolsa. Se houver lucro, o governo quer sua fatia. Muitos jovens começam a investir sem entender isso, acham que o IR só se aplica a salário, e acabam se surpreendendo com a cobrança no final do mês ou na declaração anual. É crucial entender que a tributação não é um erro, nem uma armadilha. É parte do sistema. O Brasil, como qualquer país, precisa arrecadar impostos para financiar saúde, educação, segurança e infraestrutura. O problema não é o imposto em si, mas a falta de conhecimento sobre como ele incide, quando incide, e como você pode se planejar para minimizar seu impacto. E é exatamente esse o objetivo deste vídeo: te mostrar, de forma clara e realista, como o governo se torna automaticamente seu sócio nos investimentos e por que 17,5% do seu lucro vai embora. Você pode estar pensando, mas eu já pago imposto no meu trabalho, por que pagar de novo nos meus investimentos? A resposta é simples. O IR sobre renda do trabalho e o IR sobre ganho de capital são coisas diferentes. O primeiro incide sobre sua remuneração por serviços prestados. O segundo incide sobre o aumento de valor dos seus ativos. São tributos distintos, com regras próprias, alíquotas diferentes e tratamentos específicos. Ignorar essa diferença é o primeiro passo para cometer erros que custam caro no longo prazo. Além disso, é importante destacar que a alíquota de 17,5% não é fixa para todos os tipos de investimento. Ela se aplica principalmente a operações na bolsa de valores com prazo de até um mês. Acima disso, as alíquotas variam e podem ser menores. Existem ainda isenções, como no caso de investimentos em renda fixa com vencimento de até 180 dias, ou na venda de ações de pequeno volume. Mas o ponto central é: se você quer crescer financeiramente, precisa entender que o governo já está sentado à mesa com você, com seu talher e seu prato, esperando sua parte. Muitos jovens acreditam que, ao investir em produtos isentos de IR como o Tesouro Selic, LCIs, LCAs, ou certos fundos de previdência, estão se livrando completamente da tributação. Mas isso é uma meia-verdade. Esses produtos podem não ter IR sobre ganho de capital, mas muitos têm outros tipos de tributação embutida, como IOF ou CSLL, ou perdem em rentabilidade justamente por isso. E, em alguns casos, a isenção tem prazo ou limite. O ideal não é fugir do imposto, mas sim entender como ele funciona e se posicionar estrategicamente. O fato é que, ao longo dos próximos anos, o seu patrimônio pode crescer significativamente, mas parte desse crescimento vai direto para o caixa público. E quanto mais você ganhar, mais o governo ganha. Não é uma crítica, é um dado objetivo. E quem não se prepara para isso acaba pagando mais do que deveria, por falta de planejamento ou por escolhas equivocadas de investimento. O segredo não está em evitar o pagamento, mas em otimizar o momento, o tipo de ativo e a forma de declaração. Por isso, este vídeo não é sobre como fugir dos impostos, isso é ilegal e arriscado. É sobre como conviver com a tributação de forma inteligente, respeitando a lei, mas protegendo seu poder de acumulação. Você vai entender como o IR incide em diferentes tipos de investimento, como declarar corretamente, como usar a tabela progressiva a seu favor, e como estruturar sua carteira para que o governo leve apenas o que é justo e não mais do que isso. A boa notícia é que,
mesmo com o governo como sócio, ainda é possível enriquecer. O Brasil tem milhões de pessoas que, mesmo pagando impostos, construíram patrimônio sólido. O diferencial delas? Conhecimento. Elas sabem quando o IR incide, onde vale a pena investir, e como usar o tempo e a diversificação a seu favor. E é exatamente isso que você vai aprender agora, em detalhes, sem ficção, sem histórias inventadas, apenas fatos reais, explicados de forma direta. Este vídeo é para quem quer investir com responsabilidade, transparência e consciência. Não é para quem busca atalhos ou promessas milagrosas. É para quem entende que o caminho da independência financeira exige disciplina, paciência e, acima de tudo, educação. Então, se você está começando agora, preste atenção. O que você vai aprender nas próximas sessões pode poupar você de anos de erros e milhares de reais em impostos desnecessários. Ganho de capital é o aumento de valor de um ativo que você vende por um preço maior do que pagou. Por exemplo, você compra uma ação por R$ 100 e vende por R$ 130. Os R$ 30 de diferença são seu ganho de capital. Esse conceito é fundamental porque é justamente sobre esse valor que incide o imposto de renda. Muitos confundem ganho de capital com renda passiva, como dividendos ou juros. Mas são coisas diferentes. Dividendos, no Brasil, são isentos de ir para pessoas físicas. Já o ganho de capital, não. O governo cobra IR sobre ganho de capital porque entende que esse lucro é uma forma de renda. Assim como você paga imposto sobre seu salário, o fisco entende que também deve tributar o aumento patrimonial. É um princípio tributário presente em quase todos os países. A diferença é que, no Brasil, as regras são complexas, com alíquotas variáveis, isenções parciais e obrigações de declaração que muitos desconhecem. E é nesse ponto que os jovens investidores mais erram. Não por sonegar, mas por simples desconhecimento. A alíquota básica de IR sobre ganho de capital na Bolsa de Valores é de 15% para operações com prazo acima de um mês. Abaixo disso, sobe para 20%. Mas há uma terceira faixa. Se você fizer operações com day trade, a alíquota é de 20%, mas com retenção mensal obrigatória. E, em todos os casos, há um limite mensal de isenção. Operações com ganho de até R$ 20.000 por mês estão isentas de IR. Esse detalhe é crucial. Muitos jovens acham que todo lucro é tributado, mas não é verdade. Se você opera com volumes baixos, pode nem precisar pagar. No entanto, essa isenção tem uma armadilha. Ela é mensal, não anual. Ou seja, se você ganhar R$ 19.000 em janeiro, está isento. Se ganhar R$ 19.000 em fevereiro, também. Mas se ganhar R$ 25.000 em um único mês, paga IR sobre os R$ 5.000 excedentes. E, claro, precisa declarar tudo. Muitos jovens operam pequenas quantias, acham que estão fora do radar. Mas se ultrapassarem esse limite, mesmo sem saber, podem ser autuados depois. A Receita Federal monitora movimentações com cada vez mais eficiência. Fora da bolsa, o IR sobre ganho de capital também incide. Por exemplo, na venda de imóveis, se houver lucro, há tributação de 15%. Em fundos de investimento de ações, o IR é retido na fonte mensalmente, com alíquotas que variam de 15% a 22,5%, dependendo do prazo de permanência. Em CDBS, debêntures e outros títulos de renda fixa, o IR é regressivo. Quanto mais tempo você mantém, menor a alíquota, chegando a 15% após 2 anos. Tudo isso mostra que o fisco está presente em praticamente todos os investimentos. O grande erro de muitos iniciantes é achar que, por estar investindo pouco, não precisa se preocupar com impostos. Mas o hábito de declarar corretamente desde o início é essencial. Primeiro, porque evita problemas futuros. Segundo, porque treina você a pensar como um investidor maduro. Terceiro, porque, quando seu volume crescer, você já estará no ritmo certo. Começar errado pode gerar uma bola de neve de declarações atrasadas, multas e juros. É importante também entender que o IR não é o único custo. Há taxas de corretagem, emolumentos, e até a própria inflação corroendo seu poder de compra.
Mas o imposto é um dos maiores descontos no seu retorno. Um investimento que rende 12% ao ano pode, na prática, render 10% ou menos após o IR, dependendo do regime. E isso impacta diretamente o seu crescimento a longo prazo. Um erro de 2% ao ano pode significar dezenas de milhares a menos no futuro. Por isso, o primeiro passo para lidar com o sócio invisível é reconhecer sua existência. Não adianta ignorar. O governo não vai deixar de cobrar. Mas você pode se organizar para que o impacto seja justo, proporcional e previsto. E isso começa com um entendimento claro do que é ganho de capital, onde ele aparece, e como o IR incide sobre ele em cada tipo de ativo. Ainda que você não opere ações, o conceito é válido. Se um dia você vender um imóvel, um carro, ou até um NFT com lucro, o IR pode incidir. O fisco está cada vez mais atento a ganhos de capital em todos os setores. E, com a digitalização, fica mais difícil escapar. Melhor estar preparado do que surpreso. Então, resumindo, ganho de capital é lucro com venda de ativo. Esse lucro é tributável. O governo cobra porque entende que é renda. E, se você quer crescer como investidor, precisa aceitar isso como parte do jogo e jogar com inteligência. Você já deve ter ouvido falar da alíquota de 17,5% sobre o lucro na bolsa. Mas de onde vem esse número? A verdade é que não existe uma alíquota oficial de 17,5% no sistema tributário brasileiro. O que existe é uma combinação de fatores que, na prática, faz com que muitos investidores paguem algo em torno disso, especialmente quando consideram a média ponderada de suas operações. A alíquota oficial para operações comuns na bolsa comuns ou swing trade é de 15% sobre o ganho de capital, desde que o ativo tenha sido mantido por mais de um mês. Para operações com prazo igual ou inferior a 30 dias, a alíquota é de 20%. Já no day trade, a alíquota é de 20%, mas com retenção mensal obrigatória, e sem possibilidade de compensar prejuízos com ganhos de operações comuns. Ou seja, o sistema é segmentado. O número 17,5% surge como uma média entre essas alíquotas. Por exemplo, se você faz operações comuns 15% e também opera day trade 20%, a média pode ficar em torno de 17,5%. Além disso, há casos em que o investidor ultrapassa o limite de isenção em alguns meses e paga 15% ou 20% sobre o excedente, enquanto em outros meses fica isento. Quando se faz uma média anual, o resultado pode se aproximar desse valor. Outro fator que contribui para essa percepção é o IR retido em fundos de ações. Alguns fundos aplicam uma alíquota média de 17,5% sobre os rendimentos mensais, como forma de simplificar a cobrança. Isso acontece porque o fundo não sabe por quanto tempo cada cotista vai permanecer, então usa uma taxa intermediária. Esse valor acaba vazando para o discurso popular como se fosse uma alíquota oficial. Mas o mais importante é entender que a alíquota efetiva que você paga depende do seu perfil de investidor. Se você opera apenas comuns, com prazo acima de 30 dias, e nunca ultrapassa R$20 mil de ganho por mês, você paga 0%. Se opera day trade todos os dias, paga 20%. Se faz uma mistura, pode pagar uma média entre 15% e 20%. Portanto, não existe uma regra única e é por isso que o planejamento tributário é tão importante. Além disso, muitos jovens começam com day trade por achar que é mais rentável, mas não percebem que estão pagando mais imposto e correndo mais risco. O day trade tem alíquota maior, custos operacionais elevados, e exige tempo e disciplina. E, mesmo que dê lucro, o governo leva 20% na hora sem chance de compensar com prejuízos futuros. É um modelo que favorece quem tem alta performance, não quem está aprendendo. Por outro lado, operações comuns permitem compensar prejuízos de meses anteriores, têm alíquota menor 15%, e não exigem operar todo dia. Para quem está começando, é muito mais sustentável. E, com o tempo, o IR efetivo pode ser ainda menor, especialmente se você usar a isenção mensal a seu favor. O erro comum é achar que 17,5% é o preço fixo. Com isso, desistir de planejar.
Na verdade, você pode reduzir essa alíquota a zero, se operar abaixo do limite de isenção. Ou pode mantê-la em 15%, evitando day trade. O ponto é, você tem controle sobre isso. O governo não decide quanto você vai pagar, seu comportamento decide. E é aqui que entra a educação financeira. Saber que o IR não é um monstro, mas uma variável que você pode gerenciar. Quanto mais você entende as regras, mais pode se posicionar estrategicamente. E isso começa com o entendimento claro de que 17,5% não é uma lei, é uma consequência e pode ser evitada ou minimizada. Portanto, não se assuste com o número. Ao invés disso, use-o como um alerta. O governo está presente, mas você tem poder de decisão. E, com as escolhas certas, pode manter mais do seu dinheiro no bolso. Muitos jovens pensam que o IR sobre ganho de capital é exclusivo da Bolsa de Valores. Engano grave. O governo cobra participação em praticamente todos os investimentos que geram lucro. A diferença está na forma, na alíquota e no momento da cobrança. Por exemplo, em fundos de investimento de ações, o IR é retido na fonte mensalmente, com alíquotas que variam de 15% a 22,5%, conforme o tempo de permanência. Em renda fixa, o IR é regressivo. Quanto mais tempo você mantém o investimento, menor a alíquota. No Tesouro Direto, por exemplo, a tabela é 22,5% até 180 dias, 20% de 181 a 360, 17,5% de 361 a 720 e 15% acima de 720 dias. Ou seja, se você resgatar um título antes de 2 anos, paga mais imposto. Isso desestimula o resgate precoce e favorece o investimento de longo prazo. Já em CDBs, LCIs e LCAs, o tratamento é parecido. LCIs e LCAs são isentos de IR para pessoas físicas, o que os torna atrativos. Mas há limites. O banco pode exigir valores mínimos, e nem todos os bancos oferecem. Além disso, a isenção só vale para o IR sobre rendimentos. Outros riscos, como o de crédito do banco, continuam existindo. Fundos imobiliários também têm regras específicas. Distribuições de renda como aluguéis são isentas de IR para pessoas físicas. Mas se você vender uma cota por mais do que comprou, paga 15% sobre o ganho de capital. E, se operar com frequência, pode ser enquadrado como trader, o que muda a forma de tributação. Previdência privada PGBL e VGBL têm tributação na hora do resgate. No PGBL, você pode deduzir o valor investido do IR da renda, mas paga IR na saída, com alíquotas regressivas. No VGBL, não há dedução, mas o IR incide apenas sobre os ganhos, também com tabela regressiva. Ambos têm vantagens, mas exigem planejamento. Ouro, criptomoedas e NFTs também são tributáveis. Desde 2023, ganhos acima de R$35 mil por mês em criptomoedas são tributados em 15%. Abaixo disso, isento. Mas todas as operações devem ser declaradas. Muitos jovens entram nesse mercado achando que é fora do sistema, mas a Receita já tem acesso a exchanges e pode cruzar dados. O ponto comum entre todos esses investimentos é que o governo está presente de alguma forma. Mesmo nos produtos isentos, há um custo implícito. A menor rentabilidade, por conta da isenção. O mercado ajusta os juros para compensar a vantagem fiscal. Portanto, isenção não significa melhor, significa diferente. E é por isso que você precisa analisar cada investimento com olhos críticos. Não basta olhar para a rentabilidade bruta. É preciso calcular o retorno líquido, depois do IR, das taxas e da inflação. Um CDB que rende 110% do CDI pode parecer bom, mas se você paga 20% de IR, o ganho real pode ser inferior ao de um LCA isento com 95% do CDI. Além disso, a tributação afeta o seu fluxo de caixa. Em investimentos com IR retido na fonte, você perde o dinheiro no momento do ganho. Em outros, paga depois. Isso muda a sua capacidade de reinvestir. E, no longo prazo, fazer o dinheiro trabalhar mais rápido é o que faz a diferença. Portanto,
o sócio invisível não está só na bolsa. Ele está em quase todo lugar. E, quanto mais você diversifica, mais precisa entender como cada ativo é tributado. Porque, no fim das contas, o que importa não é quanto você ganha, mas quanto você mantém. A declaração do imposto de renda é onde muitos jovens investidores se perdem. O erro mais comum é não declarar operações isentas, achando que não precisa. Mas isenção não é ausência de obrigação. Toda operação com ganho de capital, mesmo abaixo de R$ 20.000, deve ser informada na ficha de renda variável do programa da Receita. Se você opera na bolsa, sua corretora envia os dados automaticamente. Mas você ainda precisa conferir, preencher corretamente e declarar. Muitos jovens deixam de declarar por medo, por preguiça ou por achar que não ganhou tanto. Mas isso pode gerar autuação, multa de 75% sobre o imposto devido, além de juros. O ideal é usar o home broker e os relatórios da corretora para preencher a declaração com precisão. Mantenha todos os comprovantes. E, se tiver dúvidas, procure um contador ou use ferramentas confiáveis. Hoje existem apps que ajudam a calcular o IR e gerar os arquivos para a Receita. Para fundos, o IR é retido na fonte, mas os rendimentos ainda precisam constar na declaração, na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis ou na de bens e direitos, dependendo do caso. O mesmo vale para criptomoedas. Mesmo isentas, as operações devem ser informadas. O grande perigo é a acumulação de declarações erradas. Um ano pode passar batido, mas, com o tempo, a Receita cruza dados e identifica inconsistências. E aí, além do imposto, você paga multa, juros, e ainda corre o risco de ser impedido de sacar dinheiro ou fazer investimentos. Portanto, comece certo desde o início. Declare tudo, mesmo que isento. Use o modelo completo de declaração. E mantenha seus registros organizados. Isso não é burocracia, é proteção. Além disso, declare seus investimentos na ficha de bens e direitos. Isso mostra à Receita que você tem patrimônio compatível com sua renda. Evita questionamentos e aumenta sua credibilidade fiscal. E se você já tem declarações atrasadas, regularize. Há programas de transação tributária que permitem pagar com desconto. Melhor pagar um pouco do que correr o risco de perder muito. A declaração é parte do processo de amadurecimento financeiro. Quem declara corretamente dorme tranquilo. Quem ignora, vive com medo. E, no fim, o governo só quer o que é dele. Você só precisa garantir que ele não leve mais do que deve. Planejamento tributário não é sonegação. É usar a lei a seu favor. E, no mundo dos investimentos, existem várias estratégias legais para reduzir o impacto do IR. A principal é o timing das vendas. Se você opera comuns, evite vender ativos com lucro acima de R$ 20.000 por mês. Dívida as vendas entre meses diferentes. Assim, aproveita a isenção. Outra estratégia é o holding de longo prazo. Em renda fixa, mantenha os títulos por mais de 2 anos para pagar apenas 15% de IR. Em ações, foque em empresas de dividendos e venda menos vezes. Use também produtos isentos com sabedoria. Tesouro IPCA mais 5 anos, LCIs, LCAs, fundos imobiliários para renda. Mas não coloque tudo neles, diversifique. Invista em previdência privada apenas se você precisa da dedução no IR de renda. Para a maioria dos jovens, o VGBL é mais vantajoso. E, acima de tudo, reinveste os ganhos. Mesmo pagando IR, o poder dos juros compostos continua funcionando. O importante é não parar. Pagar 15% ou 20% de IR pode parecer pouco, mas, no longo prazo, o custo é gigantesco. Um investimento de R$ 100.000 que rende 10% ao ano, com IR de 20%, terá um retorno líquido de 8%. Em 30 anos, isso representa uma diferença de mais de R$ 1 milhão. O imposto não só reduz o retorno, como tira o dinheiro do jogo antes da hora. E, sem ele, você perde os juros sobre os juros. Por isso, cada ponto percentual de IR economizado é um ganho real. E o tempo é o seu maior aliado. O governo é seu sócio,
Sim. Ele tem 17,5% do seu lucro em muitos casos. Mas você ainda controla 82,5%. E, com conhecimento, pode aumentar essa fatia. Invista com inteligência. Declare correctamente. Planeje seu IR. E nunca pare de aprender. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, clique no hype, deixe seu like e comente com sua meta de investimento. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque educação financeira transforma vidas. E lembre-se, o governo pode levar sua parte, mas o futuro financeiro é seu. E você é o único dono dele.